live é que fique gravada a live, porque eu vou usar em outros momentos também. Deixa eu ver se já tá gravando. Não, acho que eu não fiz. Calma que eu tô me adaptando ao Zoom. Ah, já tá gravando. Muito bem, Isabel, tá aí, seja bem-vinda, né? Hoje eu vou mostrar por que você deve começar a se preocupar, a se desenvolver, caso você queira ocupar um cargo de liderança, tá? Essa live é meio assim um divisor de águas, é uma sequência de 7 lives, então são 8 lives, essa é a segunda que eu tô fazendo, né? Então vamos ter aí mais uma, com essas 7 lives, todas do tema liderança, né? Ela vai ser um divisor de águas, porque depois dela você vai conseguir identificar quais são os passos que você deve tomar para chegar nesse cargo de liderança, né? Então, assim, separa um papel, uma caneta, um caderno, uma água. Até eu aqui pôr minha água aqui do lado, né? E abra a mente para aprender algumas coisinhas aí, tá bom? Vamos lá. A maioria das pessoas que quer assumir um cargo de liderança, mas não se sente pronta para isso. A maioria das pessoas acha isso, elas querem assumir o cargo de liderança, mas elas não se sentem prontas. E mesmo sabendo que elas não estão prontas, elas não entram em ação. Elas se queixam de que as oportunidades não aparecem, colocam a culpa nos outros, né? Até porque é muito mais fácil a gente atribuir a culpa aos outros. Concorda? Vai, se você quiser falando no chat, vai falando, ou vai falando aí comigo, tá. Né? Para não me sentir tão só. Tá ok. Não é verdade? E é Não, por sim, isso, e aí eu vou te falar uma coisa, Bel, é por isso, exatamente por isso, que as pessoas, elas não têm sucesso, a grande minoria tem sucesso. Né? O que eu vou te mostrar hoje é como você pode fazer parte desse grupo mais restrito, né? Das pessoas que conseguem ter sucesso nessa meta de carreira, conseguindo essa vaga de liderança tão sonhada. Né? Então, assim, as pessoas atribuem a culpa, né, ao mundo, a falta de oportunidades, quando na verdade, ela não está preparada para isso, e por não estar preparada, ela não consegue perceber a oportunidade. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, um pouquinho mais para frente, né? Porque até para você reconhecer a oportunidade de ocupar um cargo de liderança, você precisa já ter um certo preparo, né? Para ir aproveitando os momentos de aparecer, de se mostrar, você tem que ter algumas coisas já muito bem traçadas para que você consiga chegar lá, tá? Então, olha só, agora que você já sabe aí que o melhor caminho, ó, até coloquei aqui para você ler junto, né? Acompanhar. Agora que você já sabe que o melhor caminho para se conseguir um cargo de liderança é necessário preparação, estudo e determinação, porque isso é necessário, eu vou te mostrar 3 passos para ajudar a transformar a sua meta de carreira em uma realidade de sucesso. Então, olha só, antes aí de eu falar desses 3 passos, eu queria falar que, ao longo da minha carreira como professora universitária, coach, consultora, mentora de líderes também, porque essa eu estivesse atuando como coach, eu já fazia alguns trabalhos de mentoria, sem chamar de mentoria, né? Então, ao longo dessa minha carreira, né? Como que eu posso dizer? Deixa eu recapitular, Isabel, que eu até me perdi um pouco aqui no raciocínio. Fiquei pensando, cara, ninguém mais entrou, pá, me perdi o raciocínio. Mas vamos lá, ao longo da minha carreira, né, eu percebi o seguinte, que mesmo as pessoas que têm preparo, às vezes, técnico, elas não têm o preparo comportamental, né? E que elas têm, às vezes, expectativas e ideias equivocadas sobre o cargo de liderança. Isso é muito, muito perceptível, né? Na live passada eu falei muito sobre bônus e ônus. As pessoas, muitas vezes, elas olham só para o bônus, mas elas não olham para o ônus. E elas também têm uma visão errada do bônus, né? Porque às vezes eles acham que a liderança, porque a liderança vai ganhar mais, e não necessariamente. Né? Eu já vi em vários locais a liderança ganhando e tendo um salário ou uma remuneração, né, colocando ali os benefícios todos no mesmo patamar
né, a remuneração no mesmo patamar ou até inferior. Por quê? Porque o líder, ele normalmente é cargo de confiança, ele não ganha hora extra, por exemplo, né? O salário dele fica fixado, a não ser que ele tenha uma remuneração variável, ele tem ali uma comissão, alguma coisa assim. Então, o que, que acontece? Às vezes, em períodos de muita hora extra, os funcionários que recebem hora extra podem ganhar mais do que o líder. Então, mesmo assim, essas percepções equivocadas que as pessoas têm, elas interferem muito nessas expectativas que as pessoas criam com o cargo de liderança e depois o que acontece pode ser uma grande decepção, né? Porque se você está buscando, às vezes, por uma questão de aumento salarial, nem sempre isso vai acontecer. Então, a questão da liderança, muitas vezes, ela é muito mais embaixo, tem muito mais a ver com autorrealização, né? Do que se a gente pensar só na questão salarial. Até porque o líder vai ser aquele que, se alguém tiver que cancelar férias porque deu algum problema, eles vão cancelar as férias do líder, né? Se tiver algum problema sério, ele vai ter férias canceladas, quer dizer, ele não consegue se ausentar. Então, é muito mais complicado. Então, as pessoas olham muitas vezes para o bônus, não olham para o ônus. Tudo bem? Eu vou, ao longo da live, eu vou comentando aí algumas coisas que eu tive na minha carreira, algumas histórias aí para contar. Então, eu vou falar um pouquinho, já destrinchando na forma como eu vejo esses 3 passos para a gente começar a pensar, né, num cargo de liderança, ok? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de cargo de liderança, é a gente pensar que a gente tem que exercer o protagonismo, né? E aí a gente pode usar o protagonismo exatamente da mesma forma que a gente usa na educação, né? Que eu tenho que fazer a grande diferença na minha vida, eu tenho que dirigir a minha vida. Ninguém mais dirige, eu tenho que sair do papel de vítima, então não posso imaginar uma liderança vítima, né? Se vitimizando de situações. Quando a gente fala de liderança, então, eu tenho que obrigatoriamente falar de pessoas que entram em ação, né? E estar em ação, muitas vezes vai me fazer cometer erros, inclusive. E errar faz parte do processo, ok? Errar me ajuda a não errar de novo na próxima. O problema é quando eu erro, eu persisto no erro. Então, eu preciso entender que eu sou o único responsável por essa vaga de liderança que eu quero, né? Que o investimento na minha carreira eu é que tenho que fazer, que eu tenho que buscar as oportunidades, quer dizer, eu preciso exercer o protagonismo, tá? Então, é uma atitude minha, é uma questão de atitude. Ah, eu quero uma vaga de liderança, eu quero liderar. Ok, o que, que eu preciso fazer? É exatamente o que você já está fazendo aqui hoje, né? O que, que você está fazendo? Você está correndo atrás já de informação que está disponível, uma live gratuita, para começar a se informar a respeito de um cargo de liderança, de competências necessárias, que você já me falou que você tem interesse no futuro, né? Então, você já está buscando. E isso já mostra aí o quê? Ação, atitude. A gente não pode ficar estagnado, né? Simplesmente, eu quero um cargo de liderança e não fazer isso, né? Entra até um pouquinho na mentoria, né? Tem muitas ferramentas de coaching. A gente trabalha coaching dentro de mentoria. Mas, se a gente pensar, olha, eu quero um cargo de liderança, ok, para daqui quanto tempo, onde e o que, que eu estou fazendo hoje para daqui a esse tempo eu alcançar esse cargo de liderança. Eu tenho que ter isso muito claro, que não é que eu quero daqui a 2 anos, 5 anos, que eu vou fazer só lá, porque é um preparo, são mudanças de comportamento que precisam acontecer. E a gente sabe que comportamento a gente não muda tão rápido, demora, né? Então eu preciso ir me preparando para isso, quando acontecer, quando a oportunidade bater na minha porta, ou quando eu resolver buscar oportunidade, que eu esteja pronta a assumir. Eu não sei como é na instituição que você trabalha, depois, mas no final eu vou abrir para pergunta, e a gente até conversa isso mais no final, Isabel, com relação à instituição pública, como que são essas promoções, ou se você teria que prestar um novo concurso, né? Eu não sei, as coisas mudaram tanto com relação ao concurso, que eu já não sei, mas acho que normalmente recebe um adicional de chefia, né? Não sei, depois você me conta. Mas então, quando eu falo de liderança, eu vou falar, bom, qual é o primeiro passo? Eu tenho que reconhecer que só eu posso fazer isso por mim.
Então, eu preciso de ação, eu preciso de atitude, eu preciso de abertura para o aprendizado, entender que eu tenho coisas para aprender. Por quê? Na liderança, né? Eu tenho coisas técnicas para saber fazer, coisas, por exemplo, ligadas à gestão de pessoas. Aí eu estou falando de como é que eu vou dar um feedback, como é que eu vou fazer uma reunião eficaz, como é que eu vou tirar o máximo proveito da minha equipe para que eles sejam mais produtivos, né? E a gente sabe que as empresas, elas cometem um erro muito grande, que é muitas vezes promoverem alguém para um cargo de liderança que não tem competência de liderança, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um caso de vendas, esse é o mais clássico, tá? A pessoa é excelente vendedora, eu acho até que você vai fazer associações. A pessoa é uma excelente vendedora, né? E a hora que eu pego essa pessoa que é uma excelente vendedora, porque ela vendeu, eu simplesmente promovo, porque ela tem excelentes resultados na venda dela, e eu promovo, o que acontece? Ela vai ganhar mais, entre aspas, porque, né, às vezes é comissionado, quem é supervisor de vendas também é comissionado, às vezes em função da equipe, mas ela vai ganhar mais em status também, porque agora ela passa a ter um cargo de liderança, ela é vista de uma outra forma, ela começa a ter informações privilegiadas, coisas que antes ela não tinha. Só que ela era uma excelente vendedora, mas não um excelente gestor de pessoas, né? E quando eu vou para liderança, eu vou liderar pessoas. Então, eu preciso gostar de pessoas, eu preciso entender como é que as pessoas funcionam, para que o meu resultado, que antes dependia só de mim, e agora passou a depender de um grupo de pessoas, para que o meu resultado seja bom. Então, o meu resultado não depende mais só de mim, ele vai depender de um grupo de pessoas. E o mais difícil também nesse momento é que você antes era colega dessas pessoas, e a hora que você é promovido, você sobe na hierarquia, e essas outras pessoas todas gostariam de ter o cargo que você conseguiu. Então, saber lidar com tudo isso exige uma inteligência emocional um pouquinho mais evoluída, né? Então, olha só, de novo, a primeira etapa, protagonismo, muita ação, atitude, abrir a cabeça para o aprendizado e entender que o que eu vou ter que aprender e estudar são coisas que não são mais técnicas da área que eu estudei. Então, vamos pegar pedagogia, né? A hora que eu vou para a liderança, o diretor, ele tem lá toda a parte de legislação, ele vai ter que saber essa parte técnica, mas mesmo assim ele tem o supervisor que vai dar o amparo, né, a ele, mas para o dia a dia da escola, ele tem que saber gerir aquelas pessoas que estão ali, né? Saber gerir os conflitos, saber tudo, gerir tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia da escola. E saber gerir o dia a dia da escola não é saber só legislação, porque a legislação a gente cumpre e acabou, né? Mas é saber como é que eu vou lidar com os conflitos, como é que eu vou fazer com que os professores deem a melhor aula possível, né? Dentro, às vezes, se é um ensino público, às vezes são concursados. Como é que eu vou fazer com que as pessoas estejam motivadas, né? Se a gente pensar nesse período agora de volta da pandemia, né? Os professores ainda estão tão cansados de tudo que aconteceu o ano passado, né? Então, de novo, essa abertura para o aprendizado é um aprendizado diferente, muitas vezes, daquilo que a gente escolheu para a nossa carreira. Tudo bem? Acho que tá. Qualquer coisa você me aqui e anotando. Ah, tá. Qualquer coisa você me sinaliza, tá? E aí, o protagonismo, eu acho que é muito importante falar também que muitas das oportunidades que acontecem dentro das empresas, elas não existem do nada. Elas são caçadas, ou elas são criadas. Eu estou atendendo uma coach nesse momento, trabalhando exatamente a questão da liderança, tá? E ela resolveu que ela precisa ganhar mais. Só que ela tem a sensação, e eu acho que não, é equivocada a sensação dela, ela tem a sensação que ela não é valorizada na empresa, a empresa depende muito dela, porque eles compraram essa escola que ela trabalha, e ela já está lá, agora já faz, parece que 25 anos, e esses caras são donos da escola há 10, então ela sabe tudo dessa escola, ela é diretora lá há 25 anos,
eles têm uma dependência sim dela, né? Ela é a que comanda a escola, esses donos nem vão lá. Só que ela não tem essa visão, né? Mas ela precisa de um aumento salarial, separou do marido, então ela está precisando disso. Ok, como é que nós vamos fazer? Se eles não reconhecem, nós vamos ter que fazer eles reconhecerem a importância que ela tem. Com muita estratégia, para depois disso, ela questionar alguma coisa de salário. Então, assim, não existe possibilidade de aumento salarial agora, né? Mas ela pode buscar uma oportunidade se ela fizer coisas diferentes e mostrar o quão imprescindível ela é. Então, se ela quer, ela já está no cargo de liderança, neste caso, tá? E ela está fazendo isso. Agora, a gente também pode buscar um cargo de liderança que às vezes não existe, né? Eu estou falando mais da empresa privada, mostrando quão imprescindível nós somos para uma determinada atividade, né? Que de repente pode ser nomeada a um cargo de liderança, né? Então a gente também pode cavar. Mas o que acontece normalmente por uma questão cultural até no nosso país é as pessoas falarem: eu não vou fazer isso, não é meu trabalho, eu não vou fazer a mais porque eu não ganho para isso. Então a gente acaba não buscando oportunidades. A gente acha que tem que chegar no nosso colo alguma coisa, a pessoa tem que olhar para a gente e falar assim: olha, eu vou te promover, né? Do nada, assim. Acontece? Acontece, mas a gente pode cavar, tá? Oportunidades, ok? Beleza. E uma outra coisa que eu coloco dentro do protagonismo, né? Você vê que eu tô chamando essa de uma primeira etapa, é uma etapa de tomada de consciência, na minha opinião, e é a mais importante, porque sem essa tomada de consciência de que eu sou protagonista, eu não consigo trabalhar as outras duas etapas, né? Eu chamei de 3 passos, mas tem várias coisas dentro desses passos, né? Mas é mais para entender o que esse passo significa. Então, é a tomada de consciência desse protagonismo, tá? O networking, o que acontece com o networking? Eu preciso entender também que os contatos são muito importantes e que eu é que faço esses contatos, eu preciso manter esses contatos. Então, essa primeira etapa, né? Essa primeira etapa é a tomada de consciência de que eu dirijo a minha carreira, eu dirijo a minha vida, eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável por perceber as oportunidades, eu sou responsável por buscar as oportunidades e de me preparar para perceber que as oportunidades estão acontecendo, porque senão eu não consigo nem ver. Beleza? Vamos para 2. Deixa eu beber aqui nessa garrafa, não peguei copo. Vamos lá. Então, o primeiro passo é essa tomada de consciência do protagonismo, tá? Que a gente tem sobre as nossas carreiras. O segundo passo, tão importante quanto, né, é o autoconhecimento. E aí é o seguinte, beleza, você quer ser líder? Legal. Mas líder do quê? Onde? Quando? Né? Quais são os seus objetivos pessoais também? Quais são, até onde você quer chegar na sua carreira, na sua vida? São compatíveis esses objetivos? Porque eles precisam ser compatíveis, né? Pessoas que são casadas, eu acho até interessante falar, olha, cargo de liderança, a gente tem às vezes dificuldade de horário, né? A gente tem que estar muito mais à disposição da empresa do que qualquer outro cargo. E às vezes você é casado, você precisa discutir, modo de dizer, mas conversar com o teu parceiro ou parceira, né? Se cabe isso dentro, não que você vai deixar de fazer, mas é interessante conversar sobre isso, porque às vezes você vai muito bem na carreira e seu casamento vai para o saco. Então tem que tomar esse cuidado com os objetivos de carreira, os objetivos pessoais. As pessoas não conversam isso no namoro, na minha opinião, elas deveriam conversar no namoro para entender quais são os objetivos, às vezes tem coisa em comum e dar continuidade, porque senão alguém vai se frustrar, né? Não dá para a gente separar a vida pessoal de carreira. Então é muito importante fazer uma parada e tomar consciência disso, né? Quais são os meus objetivos de carreira, quais são meus objetivos pessoais, e aí eu vou pensar quais são as metas, então? Ok, eu quero ser um líder, eu quero ser um orientador pedagógico, eu quero ser o supervisor de vendas. Ok, dentro de que prazo, né? 2 anos, 4 anos,
e o que eu tenho que começar a fazer hoje para conseguir isso, né? Qual é o investimento que eu vou ter que fazer para conseguir isso? Pra não só conseguir, mas para quando isso acontecer, eu estar mais preparado, me gerando menos desgaste, né? Eu já tive situações de pessoas que eu trabalhei no coaching que foram promovidas à liderança, tá? Mas não tinham maturidade emocional para isso muito cedo. E quando chegaram no coaching para trabalhar comigo, a coisa que eles mais falavam é: nunca mais na minha vida eu quero ser líder, né? Por quê? Porque chegou a entrar em depressão, ter síndrome do pânico, porque não conseguiu lidar, no caso dessa que eu estou lembrando agora no momento, não conseguiu lidar com aqueles colegas que eram do mesmo nível hierárquico. Quando essa pessoa passou para um cargo de liderança, passou a ser líder deles. Então, não era mais chamada para o almoço, eles boicotavam, eles faziam maldade, porque o ser humano tem um ladinho mal, assim, também, né? Eles queriam o cargo dela, e ela conseguiu. Como ela não tinha uma maturidade emocional para isso, que não é fácil, eu já passei por isso, não é fácil, tá? Ela não aguentou. Ela, tipo, espanou, sabe? Parafuso quando espana, espanou, né? E teve que se afastar, ficou doente, em depressão e não voltou mais para essa empresa, acabou se desligando. E a última vez que eu falei com ela, ela não queria mais cargo de liderança. Ela interrompeu, inclusive, o processo de coaching no meio por conta de tratamento de depressão, né? E também porque ela voltou, né? Porque a gente não falava tanto dessas coisas online, ela voltou lá para... Morava em Alagoas, não me lembro o nome da cidade, mas ela... Ará alguma coisa, Ará, não me lembro. Mas ela voltou e, assim, extremamente traumatizada, digamos assim, com essa situação. Ficou doente, né? Bom, uma coisa que eu preciso entender é o que a liderança requer de conhecimento, olhar para mim, né? Ter uma percepção sobre... Deixa eu pegar aqui uma canetinha marca-texto, que eu adoro usar canetinha marca-texto. Deixa eu ver se eu peguei marca-texto. Essa. Olha só, olhar para mim, então eu vejo o que eu preciso saber para ser líder, olho para mim, identifico os gaps, né? Então, aquela coisa, qual é o ponto A, onde eu estou hoje, ponto B, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, e o que eu preciso desenvolver aqui para eu chegar nesse ponto. Então, a segunda etapa, a primeira etapa é o reconhecimento do protagonismo, né? A segunda etapa, o segundo passo que eu chamo é o autoconhecimento. Por quê? Porque a hora que eu exerci o protagonismo, sei que tudo depende de mim, eu me conheço, sei quais são os meus objetivos de vida e carreira, né? Entendo o que a liderança requer, conheço o bônus, conheço o ônus, me percebo, vejo se eu estou afim disso, eu identifico o que eu não tenho aqui e que eu preciso desenvolver para chegar aqui, né? É mais ou menos quando alguém vira e fala assim, eu quero fazer medicina. Uma coisa que eu sempre falo é, tá, você está pronto para trabalhar sábados, domingos, feriados, fazer plantão, dormir no hospital, de madrugada no frio, no inverno? Precisa pensar sobre isso. Senão você faz, depois você não exerce. Eu já conheci gente que não exerceu medicina, é uma coisa surreal, né? Estudar tanto para entrar, estudar tanto durante o curso e depois não exercer. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento para que a gente possa dar sequência ao próximo passo, que eu considero importante. Esses 3 passos são passos que eu realmente identifico de acordo com a minha experiência de desenvolvimento de lideranças, tá? Que já foram vários que eu atendi e que eu acredito que funciona. Claro que é muito importante a gente lembrar que se o líder não quiser, se a pessoa não quiser se desenvolver em algumas coisas, ela não vai se desenvolver, tá? Então, ela pode até ter a percepção aqui, mas ela pode negar, né? Pode negar até a morte, brincando, não vou dizer até a morte, mas assim, vou pegar um exemplo, fácil também. Os funcionários têm medo daquela liderança. Ela pode até achar, desculpa, às vezes pode ser que ela use como, eles não têm medo, eles têm respeito. Medo e respeito são bem diferentes,
não é verdade? Diferentes. Com Bem certeza. diferentes. E a gente sabe muito bem quando é medo e quando é respeito. Mas para se auto-enganar, aquele líder fala isso. E aí o que acontece? Eu posso fazer o que eu quiser como mentora. Eu não vou conseguir mudar, porque essa pessoa não quer mudar. Não é interessante para ela que ela mude. Ela exerce esse papel e ela não quer sair disso daí. A gente pode conseguir melhorar em outras questões, tá? Mas em alguns pontos, se a pessoa não quiser, aliás, em todos, se ela não quiser, não vai mudar nada, não vai se desenvolver. Por isso que eu falo no 1 aqui, ó, a importância da abertura para o aprendizado, né? Entra, assim, até uma questão de humildade mesmo, né? Que a gente acaba identificando aqui nessa autopercepção aqui, né? Eu tenho que reconhecer, poxa, peraí, eu tenho que aprender, eu tenho que melhorar, ok? E eu tenho que conseguir me avaliar. Então, essa segunda etapa que eu elegi como sendo esse segundo passo, né? Eu conseguir me conhecer, entender o que eu quero como carreira e como meta pessoal, ter isso muito claro e definido, né? Entender bônus e ônus de liderança, ver o que eu quero, onde eu tô, para onde eu vou, identificar esses gaps, e aí eu começo a fazer, então, o meu trabalho de desenvolvimento, ok? Que é o terceiro passo, né? Então, eu criei como se fosse uma metodologia, tá? Que eu chamo de PAD, na verdade, é protagonismo, autoconhecimento e desenvolvimento, né? São 3 passos para a gente trabalhar lideranças. Isso em qualquer nível, tá? Quem está começando, quem está querendo ser, quem está começando e quem já é um líder avançado. Todos precisam entender de protagonismo, às vezes em maior ou menor grau, né? Precisam entender, se conhecerem bem, ter autoconhecimento e desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, eu entro na questão das habilidades que no passo anterior eu já consegui ver. A hora que eu entendo que é uma liderança e olho para mim e me percebo, eu começo a ver quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para atingir aquela meta que eu tracei, uma meta de carreira, e meta de vida e pessoal, né? Uma outra coisa que eu tenho que me preocupar nesse terceiro passo, que eu chamo de desenvolvimento, é com a minha comunicação. E aí eu não estou falando só da minha comunicação verbal, tá? Da minha comunicação não verbal, da minha postura, da minha imagem, né? Da minha firmeza, né? Tem algumas coisas que são muito importantes numa liderança, né? Você tem uma firmeza, a questão do não, de saber falar o não na hora certa, de uma certa assertividade na comunicação, quer dizer, você falar o não sem causar um conflito, né? Porque o líder, se ele não conseguir, por exemplo, dizer o não, vamos pegar o não como exemplo, o que acontece? Ele não vai dar conta mesmo do trabalho dele, né? Como qualquer outro funcionário, ok? E aí fica muito complicado. Então, assim, tem essa questão do saber se comunicar, de fazer um feedback eficaz, parará, mas também tem uma questão de imagem que é muito importante que as pessoas entendam, principalmente quando elas estão galgando um cargo de liderança, né? Porque às vezes as pessoas te veem como um auxiliar. Como é que você vai virar um líder se te veem como um auxiliar? Tem toda uma estratégia para a gente transformar isso, tá? Dentro de desenvolvimento também tem tomada de decisão, é algo que é muito importante que eu considero. Tem conhecimento de gestão do negócio, tá? Então, dependendo do segmento em que eu estou, como é que esse negócio funciona, né? Como é que esse mercado funciona? É na construção, como é que ele funciona? É na educação, como é que ele funciona? Sei lá, no ramo de alimentação, como é que ele funciona? Eu preciso entender como esse segmento funciona e eu preciso saber lidar com todos os processos que acontecem internamente, tá? Então, a gente precisa conhecer muita coisa. Mas veja, imagine o seguinte, estou lá na gestão do negócio, né? E tenho que gerir também as pessoas para conseguir tirar o máximo de resultado delas, porque quanto melhor o resultado delas, melhor o meu resultado como líder, né? Quando eu vou para um cargo de liderança, eu me afasto um pouco da questão técnica. Eu tenho alguém que faça para mim. Então, eu não sei, por exemplo, vamos imaginar na questão do RH, que é alguma coisa que você também já teve experiência, né?
O seu gestor não necessariamente sabia, fazia com certeza algum tempo que ele não fechava folha, não fazia apontamento de folha de pagamento. Provavelmente. Por quê? Porque tem a pessoa que faz o apontamento de folha de pagamento, ele não tem que fazer. E aí, quando você faz o seu serviço bem feito, que é o apontamento de folha de pagamento, ele tem o tempo para cuidar dessas coisas que são da alçada dele. Ele tem tempo para cuidar de liderança. Porque liderança exige muita conversa, que não precisa ser necessariamente em reunião, mas a gente faz muitas reuniões de pé tomando um cafezinho. Elas podem ser rápidas, tá? Mas que exigem conversa com todos da organização, né? Conflitos, números, indicadores, preciso checar, acompanhar, fazer muitas outras coisas, mas não aquela coisa do dia a dia técnica. Eu não preciso saber fazer uma venda, eu não preciso saber fazer a folha de pagamento, eu não preciso, porque teoricamente eu tenho as pessoas que vão fazer isso. Um dia eu já vendi, vamos pegar um caso de escola. Vai ter a diretora de escola, orientadora. Provavelmente essa pessoa já passou por uma sala de aula um dia. Se precisar, numa emergência, a pessoa até vai, mas ela não vai com aquele preparo de quem, né? Ainda mais agora, vamos pensar as mudanças todas que aconteceram depois da pandemia, né? Uma pessoa que nunca deu aula no ensino remoto e hoje é uma diretora, se hoje ela voltar para uma situação dessa, talvez ela se embanane inteira. Né? Por quê? Porque ela não está mais em sala de aula, ela tem as pessoas para fazer isso. E é isso que acontece na liderança. Só que o que o líder não percebe muitas vezes? Que o papel dele mudou. Ele é apegado, ele não desapega, ele não quer largar o osso, sabe? Porque ele era tão bom. Vamos pensar naquela situação do supervisor de vendas. Ele era tão bom em vendas, ele não consegue entender que agora, nesse novo cargo que ele está, não é isso que está sendo avaliado. Agora, a culpa não é dele. Acho que isso é importante a gente falar. Na verdade, o maior erro foi do líder dele ter promovido ele. Porque, às vezes, o melhor líder vai ser até alguém que não dá tanto resultado em vendas. Mas é uma pessoa que é mais empolgada, que gosta mais de analisar dados, que gosta de empolgar as outras pessoas, que empolga as outras pessoas naturalmente, né? Hoje eu estava numa reunião de manhã, reunião da escola, falou assim, vai, Valéria, você que é líder de torcida. Eu falei, nossa, nunca me chamaram de líder de torcida, né? Mas aí, o que eu entendi no recado? Eu entendi assim, nossa, você que gosta de fazer um movimento aí, agitar a galera, e eles devem fazer. Concordo. Oi? Oi? Devo concordar. Né? Então, olha só, muito legal. Eu tenho que ver isso como um elogio, porque o meu papel é tirar as pessoas da zona de conforto, é fazer o povo se mexer. Esse é o meu papel. Então, se as pessoas estão me vendo como uma líder de torcida, amei, né? Eu poderia me ofender, mas eu amei. Falei, nossa, então. E ninguém questionou. Eu falei, nossa, até teve uma hora na reunião que falou assim: agora que eu sou líder de torcida, galera, vamos lá, não sei o que, ainda brinquei um monte, né? Porque é uma característica mesmo minha, essa empolgação. Eu me empolgo. E a gente se empolga quando os outros são empolgados, né? Então, isso é algo que o líder, algumas pessoas já têm isso muito natural. Então, elas conseguem empolgar os outros pela empolgação que elas têm, né? É uma energia que eles têm. E isso faz diferença. Agora, a gente pode treinar e desenvolver algumas coisas, talvez uma outra pessoa não tenha essa mesma empolgação, mas ela vai ter algumas ferramentas que ela possa conseguir empolgar os outros por outros motivos, fazer as pessoas chegarem no resultado, talvez não por empolgação, mas por admiração, não sei, né? Então, esse terceiro passo, eu chamei de desenvolvimento, mas dependendo um pouco do que precisa ser desenvolvido, que foi identificado no passo 2, é feito um trabalho aqui de desenvolvimento no passo 3. Normalmente, as lideranças ficam muito aqui, ó. Muito aqui. Precisam também de gestão do negócio? Precisa tomar decisão sim, precisa de comunicação sim, vai desenvolver habilidade sim, e comunicação e habilidade, tomar de decisão. Aqui tem umas coisas que são habilidade, que eu separei porque eu acho que é muito importante, tá? Precisa de estudo? Normalmente precisa de estudo. Nas empresas pequenas, nos negócios familiares, que a grande maioria é familiar, ou até nas empresas grandes, a gente vê isso com muita frequência, tá? Nas grandes, a gente vê as pessoas um pouco mais profissionalizadas, né? Mas
também. Tem sempre coisa para desenvolver, sempre, né? Então, esses são os 3 passos que eu elegi: o protagonismo, o autoconhecimento e o desenvolvimento. Veja, sem protagonismo, autoconhecimento e desenvolvimento, eles vão meio que por terra, sabe? Porque essa pessoa vai ficar sempre esperando dos outros, criando uma expectativa dos outros, o mundo não me oferece, eu não tenho a sorte. E culturalmente a gente tem uma coisa muito assim, né, no Brasil, que é a gente atribuir a sorte, às vezes, o sucesso das pessoas, que é um desmerecimento tremendo, né? Às vezes as pessoas se esforçaram tanto, a gente não olha para o esforço que ela fez. As pessoas falam, nossa, que sorte, cara. Que sorte o quê? Não viu quanto tempo trabalha, quantas horas trabalha por dia, no esforço que a pessoa faz, né? Então, culturalmente, isso já acontece, um certo desmerecimento, né, da questão do outro. Aí, eu separei aqui uma frase, a gente já está caminhando aí para o final, porque a minha live eu programo exatamente para 1 hora. É uma frase que eu acho muito importante da Joyce Brothers, que é uma psicóloga americana. Ela fala o seguinte: a pessoa interessada no sucesso precisa aprender a ver o fracasso como uma parte saudável e inevitável do processo de ascensão. Então, assim, se a gente quer progredir, com certeza a gente vai errar, porque a gente vai entrar em ação. Para progredir, eu preciso de ação. Se eu não entrar em ação, eu não progrido, né? E nem sempre eu vou acertar de primeira, porque o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Ele diz onde é que eu preciso melhorar, né? Então, eu preciso estar mais vulnerável, botar a cara a tapa, né? Para que eu consiga, de fato, chegar num cargo de liderança. Eu preciso ter coragem, eu preciso entender que isso só depende de mim, né? E isso é muito legal. Olha só, essa semana eu fiz 2 enquetes lá no meu Instagram, e eu achei legal trazer aqui, porque eu até fiz um story hoje sobre isso, não sei se você chegou a ver. Chegou a ver? Sim, vi sim. Então, olha só, 62% das pessoas querem um cargo de liderança. E os mesmos 62% não se sentem preparados para um cargo de liderança. Então, veja, eles já percebem isso. Agora, se eu pegar esses 62% e perguntar, tá bom, e cadê vocês que não estão na live? O que vocês estão fazendo para se preparar? Não vão se preparar. Não estão fazendo nada. Eles estão como a maioria das pessoas, sem ação, sem protagonismo, esperando que esse cargo de liderança vá cair no colo deles. Não vai cair. Pode até cair. Se não estiver preparado, não permanece, né? E aí o tombo é grande, porque você já teve o status de um cargo de liderança, você já se sentiu um líder e aí você fracassa. Fracasso de bobeira, porque você podia estar preparado para isso, né? E existem muitas formas da gente se preparar para liderança, ok? Então, achei legal trazer essa enquete, porque às vezes tem gente que não viu, né? Essa aula também vai ficar gravada e mais para frente ela pode ser utilizada. Muito bem, então veja, se a gente tem uma quantidade de pessoas que quer cargo de liderança, essa mesma quantidade de pessoas diz que não está preparada para um cargo de liderança, e você pode perceber que elas não buscam também como se desenvolver, nós temos uma baita oportunidade aí de quem se prepara conseguir os cargos de liderança, né? Então, uma baita oportunidade que quem investe, quem trabalha no seu desenvolvimento, acaba conseguindo realmente agarrar as oportunidades. E aí depois aquele cara vem falar, nossa, que sorte, né? Que sorte. E o esforço? As pessoas muitas vezes não veem. Olha só, Isabel, vou apresentar aqui para você conhecer, tá? Como é que funciona a mentoria, para você ter uma ideia, porque na live eu sempre trago, e aí eu explico o que é o processo de mentoria, já colocando até os custos para as pessoas conhecerem, tá? O processo de mentoria funciona da seguinte forma. O que eu percebi até? Deixa eu voltar um pouquinho. As pessoas começaram a me buscar, aliás, ao longo desses 9 anos de coaching aí, muitas das pessoas me buscavam pela minha experiência, né? Pela minha experiência profissional, pelo sucesso que eu tive como líder nas outras empresas, empresas familiares, e as pessoas me procuravam e elas queriam, de certa forma, um aconselhamento e tudo mais. Isso, eu não, num coaching
raiz, puro, eu não posso fazer, porque no coaching a gente faz perguntas e vai tirando isso das pessoas, né? Mas eu já misturava um pouco de mentoria nos meus processos de coaching, muitas vezes falando como é que essas pessoas tinham que fazer, porque às vezes isso acelerava o processo e a pessoa me pedia. E aí eu falava, olha, isso não é coaching, mas eu vou te falar então, já que você quer tanto, né? Então, às vezes, dentro do processo de coaching, eu já fazia mentoria, né? E aí, o que aconteceu? Hoje eu tenho um mentor e entendi como é esse processo de mentoria, eu venho estudando bastante a respeito disso, né? E hoje, o que acontece? A gente pode fazer mentorias individuais ou mentorias em grupo. O mentor ele usa ferramentas de coaching, mas ele faz o cara fazer, sabe assim? Por exemplo, Isabel, você quer se desenvolver como líder? Então é o seguinte, para a semana que vem você vai ler esse livro, você vai assistir esse filme, parará, aí a gente vai conversar. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta no WhatsApp, semana que vem a gente vai conversar. Ou seja, é muito mais potente com atividades que aí o próprio mentor que dá. Deu para entender a diferença? Deu sim. Muitas vezes na sessão de mentoria vem a demanda do mentorado, tá? Então, eu, por exemplo, aconteceu uma coisa muito interessante comigo ontem. Eu tinha mandado uma pergunta para o meu mentor sobre a live, e não de conteúdo, mas um detalhe que eu queria de como é que ia acontecer, e ele não me respondeu, né? E aí eu mandei, ele tem um assessor, eu mandei um WhatsApp no meio da tarde ontem para o assessor, falei, olha, eu preciso da resposta, minha live é amanhã, me ajuda, me dá uma luz aí, depois ele me responde, não precisa ser ele, mas alguém tem que me dar uma luz. Aí ele falou, tá, qual que é a sua dúvida? Eu falei, ele falou, Valéria, ele vai estar dando uma turma de mentores, formação de mentores amanhã à noite, ele quer saber se você pode entrar ao vivo para tirar sua dúvida, na frente de 500 pessoas. Na frente de 500 pessoas. Falei, ai, minha nossa, só falta eu apanhar na frente de 500 pessoas, porque o mentor, ele é bem duro, né? Quando tem que ser. Falei, ai, minha nossa senhora, será que eu perdi alguma coisa de alguma aula que eu não assisti, sabe? Assim, maior insegurança, né? Mas no final deu tudo certo. Foi muito legal. E aí ele tirou a minha dúvida e eu consegui andar numa boa, tá? Então, como é que funciona? No caso desse PAD que eu chamo, que são essas três etapas, e aí independe do nível, né, da liderança. Vamos pegar aqui o nível mais básico, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um grupo online, então aí funciona em grupo. São pessoas que têm o mesmo interesse. Vamos imaginar, Isabel tem vontade de se desenvolver como líder para daqui tantos anos. Aí mais algumas pessoas querem se desenvolver como líder. Não atuam em cargo de liderança, ó. Ideal para quem almeja um cargo de liderança, mas ainda não tem o cargo, tá? O que vai acontecer? Vamos ter 8 encontros online. A gente tem uma comunidade de líderes, que é para todo mundo ficar trocando informação, e um suporte pelo WhatsApp. Durante esse período aqui, que vai dar mais ou menos uns 2 meses e meio, 3, de muito desenvolvimento. E aí eu falo para você que é assim, ler esse livro para a semana que vem é punk, entendeu? Lógico, tudo muito negociado, né? Mas é assim, é mais intenso em termos de estudo e aprendizagem, tá? Nesse valor aqui de R$12,49. Aí eu tenho o nível 2. O nível 2 é a mentoria em grupo, mais a individual. Quantas? 8 em grupo e 2 encontros individuais de mentoria, tá? Vou até te contar que o pacote que eu comprei, porque o meu mentor, o preço dele é lá nas alturas, né? O pacote que eu comprei é de um grupo online. Eu estou numa mentoria online. Mas não quer dizer que ele não vai tirar minhas dúvidas individuais, tá? Pelo WhatsApp, eu, por exemplo, o que eu peço? A pessoa me manda uma dúvida, eu tenho alguns dias que eu abro o grupo de WhatsApp, estou olhando aqui para o quadradinho que estaria a sua câmera. A pessoa, eu falo assim, momento em que vocês podem tirar as dúvidas, eu vou deixar o grupo aberto para vocês mandarem dúvidas. Como? Uma dúvida de 3 minutos por áudio, depois eu respondo por áudio essas dúvidas, todo mundo consegue ouvir a dúvida do outro. Então é muito legal, porque o aprendizado em grupo, ele é bem legal, isso eu achei muito legal da mentoria em grupo, tá? Que é uma coisa que a gente não tem no coaching, mas as respostas, as perguntas que todo mundo faz, todo mundo escuta e todo mundo pode ouvir as respostas. Então, às vezes, você não teve aquela dúvida, porque você não chegou naquele ponto, mas alguém já perguntou. E você fala, nossa, cara, quando eu for fazer, eu já sei, tá? Então, a mentoria em grupo, ela é muito legal, porque você também faz network.
Então, olha só. Para quem que é ideal essa daqui? Para quem já ocupa um cargo de liderança, mas sabe que precisa se desenvolver. Opa! Mesmo acesso à comunidade de líderes, aqui aconselhamento técnico individualizado sobre sua atuação como líder e suporte pelo WhatsApp. Tá? O suporte não é só assim quando for tirar dúvida, nada. Muita coisa, tarefa é passada pelo WhatsApp. Eu mando, às vezes, um áudio. Gente, ó, vocês vão ter para o dia tal, tem que entregar tal coisa, vocês têm que fazer. Aí eu passo, gravo um vídeo, mando. É muito legal, tá, Isabel? Nesse sentido, diferencia um pouquinho do coaching, tá? E como a coisa ficou online, tudo praticamente em termos de treinamento e desenvolvimento tá online, a gente passou a ter que usar muito melhor essa tecnologia para se comunicar, né, com os nossos coaches, nossos mentorados, né? E o nível 3, aqui são 10 sessões individuais, tá? Aqui é só individual. Então, ideal para quem já ocupa um cargo de liderança, mas quer aperfeiçoar com foco no aumento de resultados, né? Acesso à comunidade de líderes, aconselhamento técnico individualizado, suporte pelo WhatsApp. A mesma coisa a gente oferece nesse aqui, só que aqui ele é totalmente individualizado, tá? A gente até brinca que não necessariamente a gente tem tanto interesse em fechar esse, porque esse aqui ocupa muito mais tempo a minha pessoa do que esse eu fechar grupo, entendeu? Em termos de resultado financeiro, pode parecer muito, mas grupo acaba sendo muito mais interessante, na verdade? E porque tem muita troca, é muito legal, tá? Essas turmas, eu tenho turma que vai começar em março, de mentoria, então é só para você ter uma ideia como é que a coisa funciona, tá? Daqui a pouquinho eu vou terminar, daí você me pergunta as coisas todas, se você tiver dúvida, tá, Isabel? Porque é muito legal, eu não sei o que as pessoas têm de dúvida, aí você vai me ajudar. Vamos lá, você entrou nessa live acreditando que, talvez, né, acreditando que iniciar um cargo de liderança talvez fosse simples e fácil, ou não. Talvez estivesse achando que é muito difícil para você, pode ser, né? Agora você descobriu o seguinte, que ser um líder de sucesso é possível e que com foco, determinação e acompanhamento, esse processo pode ser mais fácil, rápido e eficiente. Olha só, tudo que eu falei, todas as competências, você pode fazer sozinho e se desenvolver sozinho? Pode, pode. Só que com o meu acompanhamento, você vai ter muito mais segurança e velocidade nesse processo, tá bom? Você já me viu trabalhando, né, com coaching, você já imagina aí como são as coisas, né? Aqui é um pouquinho mais intenso, tá? Eu trouxe esse último slide aqui também para falar que semana que vem tem uma outra live, né, que fala de novo sobre isso, ó, assumir um cargo de liderança sem preparo pode ser perigoso para a sua carreira, né? Então eu vou abordar aqui os cuidados, os perigos que a gente tem quando a gente assume um cargo de liderança sem preparo. Delícia de aula particular, hein, Isabel? Ai, eu adorei. Gostou? Eu gostei, eu só não liguei a câmera porque eu tô de camisola já, né? Já tô aqui Meu na Deus, você tá cama. parecendo os meus alunos. Bem isso. Tá parecendo os meus Ai, ai. alunos. Mas me conte, me fale suas dúvidas. Pergunte tudo que você quiser. Uhum. Então, nesses 3 passos que eu vi, Tá. eu já me identifico com várias delas. Uhum. Entre eles, essa questão do protagonismo, de eu saber que só depende de mim eu chegar até onde eu quero chegar, eu tenho pleno assim na minha cabeça. Se eu Ótimo. fico, se eu quiser ficar, e ando se eu quiser andar, né? E a questão das atitudes, da ação que eu tenho que ter para poder alcançar, eu também tenho isso em mente já. No entanto, na escola que eu estou, que eu tive. Nossa, tive. Não sei se foi a sorte, se tinha que ser, enfim. Eu estou numa escola muito boa, então eu já tive esse tipo de conversa com a orientadora, que a minha ideia é, depois do estágio probatório, já fazer. É processo seletivo, viu, Valéria? Ele é Tá. interno. Ele é um Tá. processo seletivo que acontece e eu posso fazer a partir do término do estágio probatório, ou seja, Nossa, daqui então 2 pode ir anos. logo. Exato, daqui Rápido. 2 anos eu já posso conseguir esse. Show de bola. Eu também acho. Rápido. É rápido. E o legal é que, assim, a minha ideia inicial era
sim, ter essa questão da orientação, mas eu não sabia que era tão próximo de mim assim. No entanto, eu comentei com a orientadora que eu queria trabalhar 2 turnos, né? Aham. Para poder também ganhar mais. Ela falou assim que como ela percebeu já em um ano que eu gosto bastante de estudar, que eu gosto bastante de me informar, que eu gosto bastante de participar, de expor o que eu penso e tudo mais, e ouvir também, né, as outras, toda a equipe, ela mesma me falou, por que você não espera, né, o seu estágio probatório acabar e faz o processo seletivo? Eu Olha acredito que que você legal. ela mesma falou, ela me fez abrir esse horizonte. Falei, nossa, é verdade, faz todo sentido. Aí Aham. na minha cabeça, já comecei a mudar um monte de coisa. Por exemplo, para eu ter a segurança de como é o chão de sala das faixas etárias, né? Eu já coloquei na cabeça que o ano passado eu comecei com pré-2 não, com pré-1, que no caso é a faixa das crianças pequenas. Esse ano eu tô pegando infantil 1, que é a faixa das crianças bem pequenas, e o ano que vem eu tô querendo pegar berçário ou sala de leitura, que eu abranjo todas as etapas, para Entendi. que eu tenha a prática. E porque essa orientadora, ela é magnífica, porém ela não teve a prática em sala de aula, porque toda a vida ela foi do Fundi 1. E Olha, ela temos mais ouve. uma pessoa. Tem o Diego, que eu É, não vi. Olha só, Diego. Você que tá aí faz demais. tempo? Vamos ver. Não estava aparecendo para mim. Diego? Tá vendo um Diego aqui? Tô. Qualquer coisa fala no chat, Diego. Nossa, que engraçado. Não estava aparecendo. Me ouvem? Ele não tô ouvindo. Só tá ouvindo. Você tá aí desde o começo, Diego? Desde que horas? Eu não estava vendo você. Que bom! Ai, que bom! Você me ouviu então. Agora é a hora das dúvidas. Gostou? Ai, que bom, Diego. Vamos então terminar de ouvir a Isabel. Aí você vai me falando, a gente vai tirando as dúvidas, conversando, tá bom? Que joia. Vamos lá, Isabel, continua aí. Vai Ah, preparando as suas legal. perguntas, Diego. É. Aí o que eu percebi é que eu já tenho que me preparar desde agora, porque, querendo ou não, 2 anos letivos passa muito rápido, né? Voa. Uhum. Voa, exatamente. Então, nessa parte do protagonismo, eu já me vejo muito atuante. A Ótimo. parte de autoconhecimento, eu já tô, me vejo lá a caminho, sabe? Eu me vejo, né, a caminho. Já tenho os objetivos, porque eu não quero ficar só na orientação. O meu intuito, Valéria, é poder ser mais atuante na educação, não como na Secretaria de Educação. Então, eu quero, a partir da orientação, poder fazer com que isso Tem aconteça. outras metas ainda mais futuras. Uhum. Isso, exatamente. E, por fim, o desenvolvimento é o que mais eu peco, assim, porque eu sei que eu tenho as dificuldades, mas eu já identifiquei essas dificuldades, né? Que Uhum. vem desde o meu emprego anterior, que é a Uhum. questão de saber dizer não, de me colocar de uma forma que a pessoa entenda o que eu estou querendo dizer, né? Que eu tenho a tomada de Assertividade, né? decisão. Exatamente, assertividade, a boa tomada de decisão, porque a questão de saber que eu tenho que me dedicar a isso, eu já me via desse jeito, né? Eu sempre Uhum. fui dedicada ao trabalho que exerci e tudo mais, então Uhum. isso para mim não é o problema, né? Mas mais a Uhum. questão comportamental para com a equipe, né? Sim. É isso. Uhum. Uhum. Então, a E minha aí maior. começar a trabalhar agora, viu, Isabel? Porque você tem Exato. 2 anos é pouco tempo. Uhum, Entendeu? a ideia. O que é muito legal você ver, né? Você mesma falou. Ela que me chacoalhou, né? Ela que me mostrou isso. Você vê que se a pessoa está mais antenada, está num outro momento já de desenvolvimento de liderança, já tinha tido essa percepção, talvez. Já saberia dessa coisa de estágio probatório. Sabe assim? Sim, com Então, certeza. a gente precisa trabalhar essas questões para não depender do outro mostrar. Que pode ser que existam outras oportunidades também. E como você ainda é nova lá,
não conheça, como ninguém te apresentou, então aí, de repente, tentar descobrir essas oportunidades, né? Então, mesmo lá no protagonismo, se a gente aprofundar, a gente vê que sempre tem alguma coisinha para fazer. E aí, lógico, né? Mesmo que você esteja numa mentoria em grupo, cada um vai para um lado e aprofunda num lado maior, entende? Todos têm o mesmo objetivo, que é o quê? Por exemplo, todos nós queremos um cargo de liderança. Não se mistura quem quer um cargo de liderança com quem já está num cargo de liderança lá avançado, entende? A gente não faz essa mistura, por exemplo, numa mentoria em grupo, tá? Mas, vamos pegar o meu caso, eu tenho o meu mentor, né? Eu tenho algumas dúvidas com relação a redes sociais, que outros não têm a menor dúvida, não tem dúvida com relação a isso. Então, quando a gente está falando de valores, de divulgar os nossos produtos, eu aprofundo nisso e minhas dúvidas são sempre com foco nisso. De outros, as dúvidas são outras, né? Por quê? Porque essas dúvidas que eles têm, eu não tenho, ou até nem cheguei a ter, porque eu não cheguei ainda naquele nível. Por isso que é legal essa discussão em grupo e também de fazer esse networking com pessoas que exercem liderança ou que estejam desenvolvendo a liderança também, porque sempre tem muita troca, né? Eu vira e mexe, eu vou lá na minha área lá que eu posso e falo, gente, alguém já fez tal coisa, sabe como fazer, já tentou, sabe o caminho das pedras, então não depende também só do mentor, você vai pesquisando com os outros que estão trilhando a mesma coisa, entendeu? Então é muito legal é como se fosse uma aula, a mentoria é uma aula com tarefas muito bem definidas, usando algumas ferramentas de coaching, eventualmente, quando necessário, bem legal mesmo. E eu acho que a mentoria ela tem um custo mais acessível que o coaching, entendeu? Inclusive. É bem interessante. Mas vamos lá, Diego, me conta. Diego, deu o nome. Tem uma pessoa que não tinha dado o nome. Alguma dúvida? Conte para mim, Diego. Opa, vamos lá, deixa eu subir aqui, abrir, porque veio um textão. Hoje eu tenho posicionamento de liderança nas minhas 2 áreas de engenharia de produção, em construção civil, como engenheiro civil, porém na empresa privada onde trabalho, o posicionamento de liderança já iniciou, mas terá uma expansão neste ano com mais pessoas, mas que precisaria saber como se posicionar, porque tem pessoas com muito domínio. Ah, tá, então você está me dizendo que vai ter uma oportunidade dentro da empresa que você trabalha, veja se eu estou entendendo bem, né? Vai haver uma oportunidade, mas tem outras pessoas que também poderiam ocupar essas vagas dessas oportunidades aí, e aí você precisaria se posicionar para aproveitar as oportunidades. É isso? Você está com dúvida em como se posicionar para aproveitar a oportunidade? Eu entendi certo? Cadê você? Ou não entendi? Me responda aí. Como se posicionar para ser um líder deles? Tá, então deixa eu ver. Hoje eu trabalho como posicionar. Já tenho. Eu acho que eu entendi. Não sei se também é uma que eu tenho, porque assim, vamos supor, daqui 2 anos me torno orientadora. Com menos de 30 anos, eu vou estar orientando professoras que já têm bem mais experiência do que eu. É isso? É isso, Diego? Pessoas que têm mais domínio do que eu na fala. Eu acho que é isso. É um paradigma. Peraí. Nossa, aí, viu? Entendeu melhor que eu, porque tem exatamente a mesma dúvida. Gente, isso é super comum hoje em dia. Hoje é super comum, tá? Isso é uma crença que às vezes é mais nossa do que dos outros, sabe? Bate uma insegurança às vezes mais nossa do que dos outros. Lembrem-se, se vocês vão para um cargo de liderança, vocês às vezes vão ter que sair um pouquinho daquela questão tão técnica. Vocês passam a ter atribuições diferentes e o cara, às vezes, ele é um especialista. Ele não é um cara bom de liderar gente, né? Então, assim, o que é que vai fazer com que eles te respeitem como líder, né? E aí é uma coisa que a gente trabalha também dentro da mentoria, que é assim, o que nos concede poder como líder, né? A gente tem a possibilidade de ter algumas coisas, o poder de ter recebido o cargo, que isso aí não tem, é fato. Receber o cargo vai ter poder, só que você tem algumas pessoas mais experientes, mais velhas, né? Como é que você vai conseguir liderá-los? Mostrando que você é eficaz, que você é competente. Não vai ter problema nenhum se você for competente e estiver preparado.
Agora, se você for jovem e não estiver preparado, sempre vai ter o pouco que vai virar o rosto, certo? Mas se você tiver competência, estiver preparado psicologicamente, emocionalmente para isso, e quebrando essa crença que às vezes é de vocês, tá? Que como é que eu vou fazer isso se eu sou mais novo? Gente, você é mais novo, mas você tem a competência que talvez o outro não tenha. E aí, a questão de autoconfiança, isso aí tem que trabalhar lá no passo 2 de autoconhecimento para não se estrumbicar, porque aí consegue a vaga e não sustenta, não consegue, porque não consegue convencer a equipe. Consegui falar um pouco? Deu para clarear, gente? É crença, tá? De vocês. Outros também tem? Tem. Do mesmo jeito que você tem, tem. Mas não é todo mundo que tem. Agora, de novo, se você se mostrar competente, rapidinho isso resolve. Se você se amedrontar, você não vai conseguir se mostrar competente. Ok? Então, tem que aprender a quebrar essa crença e processo, ferramenta de coaching, né? Para aprender a fazer isso e não deixar que essa crença limitante, que é uma crença que nos limita, nos paralisa, nos faz perder oportunidades, inclusive, né? Trabalhar essa crença para que ela não nos atrapalhe. Não podemos deixar essa crença limitante nos atrapalhar. Perguntem mais, gente. Temos um tempinho ainda. Adoro esse momento bate-papo. Tem mais alguma pergunta, Diego? Poxa, Diego, não vi que você estava aí. Não sei por que não estava aparecendo para mim. Esse Zoom que eu ainda estou aprendendo, sabe? Eu confesso a vocês que estou aprendendo o Zoom. Sem dúvidas, Isabel? No momento não. Essa questão de você saber que você tem a competência para o cargo é a confiança que a gente precisa, né? Para poder Exatamente. exercer. E como é que a gente consegue ter segurança e confiança? Estando preparado, né? Quanto mais eu estiver preparado, mais seguro eu vou, né? Por isso que eu falei, né? A ferramenta de mentoria ela é muito legal, porque com acompanhamento você vai mais rápido e mais seguro, porque você vai receber o caminho das pedras. E isso é muito legal, tá? Então, isso dá segurança. Normalmente, o obstáculo interno que a gente tem é medo de arriscar, né? São essas crenças que a gente tem internamente, achando que porque o outro é mais velho não vai me aceitar, porque ele tá mais tempo. Não sei. Gente, não é quem tá mais. Imagina se você tá numa empresa, você é contratado então vai mudar de empresa para ser gerente num lugar onde as pessoas estão trabalhando há 30 anos, você chega e você é novato lá e muito mais novo. Nossa, se não fosse é a competência da pessoa que vai manter ela no local. Porque vai ter boicote das pessoas? Claro que vai. Tem um monte de gente que quer o cargo de liderança. Eles querem, fazem nada para conseguir, tá? Não tem protagonismo, não tem autoconhecimento, não tem nada, não se desenvolve, não tem nada. Só fica naquela posição de vítima e falando que o outro teve sorte de conseguir aquela vaga, né? Desmerecendo o trabalho das pessoas. A gente não pode cair nisso. Ok, gente? Diego, mais alguma coisa? Não sei se você está me ouvindo ou não. Me dá um sinal de vida aqui no chat para eu saber. Perfeito. Ótimo. Então, gente, olha, nós vamos ter então mais 6 lives, né? Dos temas de liderança. Semana que vem, então, dia 27, na quarta-feira também. Talvez eu não use o Zoom, tá? Mas aí eu vou mandar o link, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vocês me sinalizam. Vai estar também no Instagram, né? Eu vou mandar também para todo esse grupo que tinha mais gente, bem mais gente para participar hoje. Quem sabe eles aparecem na próxima, né? Porque eles têm interesse no assunto. E vejo vocês então nas próximas lives, tá bom? Foi um prazer, adorei estar com vocês. Mesmo que tivesse um ou nenhum, eu faria live do mesmo jeito, tá, gente? Tá bom? Com certeza. Quarta que vem estarei no mesmo horário e local. Talvez no mesmo local, né? Agora você pode estar em qualquer lugar. É verdade. O importante é ter a internet, né? Tá bom? O resto... Deixa eu ver. Ah, que legal. Divulguem para pessoas que vocês conheçam, gente, tá? Isso é muito importante. Me ajuda, né, a divulgar o trabalho. E é gostoso, né, ter mais gente para a gente trocar ideia e conversar. Tá bom? Forte abraço para vocês. Bom descanso aí,
tá bom? E até semana que vem. Até, abraço, Valéria, fica com Deus. Tchau, 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 tchau. Diego.